Doutor Irlan Melo, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Amém. Bom tê-lo conosco. Hoje nós vamos falar sobre uso capião, né? O que vem a ser uso capião? Muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem essa terminologia e é algo que privilegia alguns direitos para um público específico. Então vamos falar primeiro do conceito da palavra. Sim. A palavra uso capião é uma palavra que vem do latim, que é uso capio, que significa adquirir pelo uso. Mas eu queria, antes de explicar um pouquinho sobre o uso capião, dizer que a palavra correta é uso capião, mas muitas pessoas utilizam uso campeão. Mas Campeão? eu falei uso capião. Você falou corretamente. bom. Deixa eu E só as fazer uma pessoas pergunta também, para né? descontrair o bate-papo. Se eu quiser herdar essa gravata, tem um uso capião dela. Eu posso utilizar por quantas vezes que ela passaria? Inclusive, existe a possibilidade do uso capião de bem móvel. Olá, Então, nós viu? vamos falar sobre isso aqui também. É possível você adquirir dessa forma. Agora que você ligou para a Luciana antes de vir para o programa perguntando qual é a cor da calça que ele usar, você ligou, com Posso certeza. combinar, não é verdade? Gostei. Então, olha só, o uso capião, ou seja, a palavra significa adquirir pelo uso. O que isso significa? É o direito de posse que o indivíduo tem quando ele, por determinado lapso de tempo, ou seja, por um determinado período, ele tem como se proprietário fosse a posse de determinado objeto, ou seja, pode ser bem móvel e também pode ser bem imóvel. Ele precisa cuidar disso como se proprietário fosse. Essa posse, ou seja, ele precisa estar com isso de maneira pacífica, ou seja, não pode ter oposição e também tem que ser por prazos ininterruptos. Então, assim, como regra geral, o uso capião é a forma que você tem de adquirir determinado bem móvel ou imóvel através da posse por determinado período. Muito bem. Então nós temos algumas perguntas, né, que queremos conferir. O povo na rua fez a pergunta e o doutor Irlan vai responder. Vamos lá. O que é uso capião? Isso, nós respondemos, né? Então, é adquirir pelo uso. Ou seja, o uso capião é uma modalidade de aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel. Muito bem. Próxima pergunta. Quais as modalidades do uso capião? Isso aí, nas modalidades são várias e a gente vai explicar assim as mais comuns para que fique mais próximo, né, para o telespectador. Então, a forma ordinária de você adquirir um uso capião é através da posse mansa e pacífica, ou seja, não depende de você ter nenhum tipo de documento durante 15 anos ininterruptos. Essa é a primeira modalidade de uso capião, é o que chamamos de uso capião ordinário. Porém, se a pessoa, no caso, ela for usar esse imóvel para moradia, você também pode reduzir esse tempo, ou se ela fez serviços ou obras nesse imóvel, reduz esse tempo até para 10 anos. No caso, você precisa ter um justo título ou boa-fé. O que é boa-fé e justo título? Boa-fé é você estar ali sem saber quem é o dono, você está ali cuidando como se fosse seu. E o que é o justo título? Por exemplo, você fez um contrato de promessa de compra e venda com alguém, quitou, mas essa pessoa não transferiu a propriedade para você. É uma forma também de você justificar, ou seja, de ter um justo título. Agora, nós temos algumas modalidades especiais de uso capião, que são o uso capião extraordinário. Você adquire você pela posse durante 5 anos ininterruptos para moradia, num imóvel de até 250 metros quadrados, você pode adquirir também a propriedade desse imóvel através do uso capião. Porém, em 2011, né, o nosso Código Civil foi alterado e estabeleceu-se uma forma diferente de uso capião, que é o uso capião para ex-cônjuges. É uma coisa até interessante para a gente falar aqui, né? O que é essa forma de posse? Vamos imaginar que os cônjuges se separaram e, a partir do momento que eles se separaram, um dos cônjuges abandonou o imóvel. Abandonou o lar, não existe outro imóvel. Vamos imaginar que foi o homem que abandonou e a mulher ficou lá por 2 anos apenas, ininterruptos, e não há uma justificativa para que o homem ou a mulher tenha abandonado o lar. Também é uma forma de aquisição de propriedade através do uso capião, dessa vez com apenas 2 anos. E no caso de bens móveis, aí talvez as pessoas perguntem assim, me dá um exemplo. Por exemplo, um carro, né? Você adquiriu esse carro, mas a pessoa não transferiu no Detran este carro para você.
3 anos você consegue solicitar o uso capião desse veículo, desde que você tenha o justo título. O que é o justo título? Algum contrato, algum documento que comprove que você adquiriu. Porém, se você não tiver isso, com 5 anos, mesmo sem justo título e boa-fé, você também consegue adquirir a posse desse bem imóvel. Então, são várias modalidades, é por isso que a gente estende um pouco. E nós vamos falar delas, porque temos mais perguntas, Sim, né? ok. Bora, mais perguntas. Quem tem direito a uso capião? Olha, quem é que tem direito ao uso capião? Aquela pessoa que está na posse de determinado bem móvel ou imóvel nesses períodos que eu falei anteriormente. Está na posse, tem um justo título, ou seja, tem algum tipo de documento e tem boa fé, ela tem, durante um período, ela pode adquirir. Se ela não tem nenhum documento e ela não precisa provar a boa fé, também você pode adquirir durante um determinado período. Agora, uma coisa interessante no uso capião é que imóveis, por exemplo, onde você está utilizando, como, por exemplo, um contrato de locação ou um contrato gratuito, que é o que nós chamamos de comodato, esses tipos de imóveis, eles não podem passar pelo uso capião. A pessoa pode até ingressar com a ação, porém, como ela sabia quem era o proprietário, ela não teria direito. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta, né? Quem mora de favor há 20 anos em um imóvel pode pedir uso capião? Pois é, então é exatamente esse caso. Se você mora de favor, você sabe quem é o proprietário. Inclusive na pergunta o rapaz disse 20 anos, poderia ser 30, poderia ser 40. Está morando de favor, é a título gratuito, é o que chamamos de comodato. Então nesse tipo de situação a pessoa não tem direito ao uso capião. E mesmo que a pessoa more, pague alguns impostos, mas não tem um contrato fixo, mas ainda paga um aluguel, também não tem. Também nesse caso não, porque ela está ali através de um contrato de locação, né? Um dos requisitos para você adquirir o uso capião é que você tenha o imóvel como se proprietário fosse. No caso da locação, você sabe quem é o proprietário. E nesse caso, por exemplo, no caso de parentes, né, que moram de favor na casa de outros parentes, Sim. que é muito comum. Muito Enquanto está comum. tudo bem, ninguém pensa em posse de nada, reconhece ali os direitos e tal. Mas depois começa a criar uma confusão, às vezes um pai morre, o dono do imóvel morre, mas os outros filhos têm ali a questão do inventário, aí vem essa mentalidade de, não, é que eu estou aqui, ninguém me tira e etc e tal. É possível a pessoa tomar posse nessas condições, não? Não, o que acontece nesse caso, pastor, é o seguinte, ela não tem direito a pleitear o uso capião e ficar com aquele imóvel, porque ela está ali de favor, ela foi ali autorizada para estar ali. Porém, as benfeitorias que foram feitas, desde que sejam benfeitorias que a lei chama de úteis ou necessárias, o que são? Não são aquelas para embelezar, são aquelas que são necessárias ou são úteis para a utilização daquele imóvel. Essas benfeitorias podem ser indenizadas. Então, existe a possibilidade de indenização do que foi construído, mas de aquisição de posse pelo uso capião, nesse caso, não tem jeito. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Quais os documentos necessários para entrar com uma ação do uso capião? Olha só, se você quer ingressar com uma ação de uso capião, se você faz parte desse tipo de pessoa que tem já a posse de algum bem móvel ou um bem imóvel por determinado período, os documentos necessários principalmente são as provas do tempo que você está ali. Então vamos imaginar que você já paga, por exemplo, o IPTU, mesmo no nome de outra pessoa, há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 5 anos, de acordo com a modalidade do uso capião. Contas de água, luz, telefone, não é? É muito importante também que nas ações de uso capião, normalmente você precisa intimar os vizinhos, os confrontantes. Então, estas pessoas vão testemunhar perante um juiz o tempo que você está ali também. Então, basicamente, é toda a documentação que comprove o tempo que você está no imóvel. Agora, uma coisa legal, uma dica boa para quem está em casa, porque hoje em dia essas contas que você paga, esses papeizinhos amarelos, dá um mês, apagou tudo que tem nesse papelzinho já, você não tem verdade. nada. Então é legal você xerocar, você guardar num lugar bem guardado, porque mesmo você guardando bem numa pastinha, aquela tinta parece que ela já é reciclável, né? Ela vai saindo É verdade. e não vai ficando. Então guarda muito bem as provas, porque
perdurar por 5 ou 10 anos, só mesmo um papel xerocado, uma cópia, né? Verdade. Exatamente. E guardar. autenticado, dica de passagem, já para garantia, né? Não, autenticado não tem necessidade não, mesmo porque se houver uma contestação, por exemplo, de uma parte dizendo que aquele documento não é verdadeiro, você pode oficiar, por exemplo, a CEMIG, a Copasa ou a empresa de telefonia para comprovar a veracidade daquele documento. Então, assim, na verdade, você tendo a cópia, o xerocado, já vai ajudar bastante, com certeza.